Fala galera, aqui é o Drake. E se você precisasse cuidar de um acampamento capenga e cheio de crianças encapetadas, o que você faria? Começamos com uma garotinha tentando pegar algo em cima da bancada, e como ela não alcança, a espertinha decide subir em livros para alcançar o que quer. Assim, a pestinha começa a puxar um bolo comemorativo da turma do jardim de infância da creche do papai em 2007. E pra piorar, ela acaba virando todo o doce no chão. Mas o que importa é que agora a menininha vai poder debulhar isso tudo sozinha. Aí vemos as outras crianças sendo super comportadas e civilizadas, aproveitando a festa de maneira muito segura. Em seguida, uma dupla de meninos chega e o Ben zoa o seu pai atirando água no avental pra fingir que o cara fez xixi nas calças. Essa brincadeirinha faz o Charlie retrucar que o filho dele vai ser obrigado a trocar as suas fraldas quando envelhecer. Já o Phil tá viajando porque não acredita que os filhos deles completaram 7 anos e logo crescerão mais, a ponto de deixarem o cabelo crescer e até formarem uma banda. Mas o Charlie lembra a parte ruim, que vai ser quando eles roubarem o carro pra darem uma passeada. E após isso, o churrasqueiro acaba esmagando uma mosca em cima de um hambúrguer. Nisso ele nem tem chance de se livrar dessa carne premiada, porque o Phil, sem saber do tempero especial, acaba amassando o lanche sem pensar duas vezes. Vendo essa gula, o churrasqueiro lembra que seu amigo precisa guardar espaço pro bolo, e a Kim aparece pra mostrar o que restou do doce. Um tempo depois da festa, os casais estão reunidos, e o Phil conta pras esposas dele sobre a competição que os dois participaram. Na época, ele passou o bastão pro Charlie conseguir o ponto da vitória, porém o cara acabou derrubando o objeto e dando a brecha pro lance sair na frente. Por mais que o homem tente arrumar desculpas, é fato que eles foram derrotados, e aquilo arruinou completamente o verão do Charlie. Daí, os casais acabam falando sobre a ideia de mandar seus filhos pro acampamento. Acontece que os velhos amigos pensam em não mandar as crianças pra lá. Mesmo que a Kim comente que o Ben entregou o bilhete de autorização há semanas, o Charlie não quer mandar seu filho pra acampar no meio de animais perigosos. Aí a mulher lembra que o seu esposo não pode proibir o menino por ele ter tido uma má experiência com acampamento na infância. Ao ouvir ela, o Charlie até tenta disfarçar, mas o Phil lembra que seu parceiro de fato tem cicatrizes do passado sobre esse assunto. Acontece que no dia em que ele perdeu na competição, o pai dele acabou julgando o coitado. Porém, a Kim dá o ultimato e deixa claro que o Ben não é o Charlie, assim como ele também não é igual ao seu pai, então eles vão ter que levar as crianças. No dia seguinte, a dupla tá levando as crianças, e os dois que já estão animados ficam ainda mais eufóricos ao ver o acampamento Canola. Eles querem ir pra lá porque a maioria dos seus amigos também vai, só que os homens comentam que esse lugar é rival deles, e possui uma péssima estrutura. O problema é que os pais pagam a língua, porque hoje em dia o Canola não é uma espelunca, e sim um lugar cheio de atrações pra criançada, mas o Charlie garante que o deles é ainda melhor. Mais tarde, o quarteto chega ao Driftwood, que mais parece cenário de série zumbi, e de longe eles ouvem um doidão discutindo com o Morty, que não quer vender o terreno pro valentão. Na sequência, o sujeito questiona se eles estão perdidos, e ao descobrir que os adultos trouxeram seus filhos pra acampar, o sujeito debocha e vai embora. Em seguida, conhecemos o Morty, que é dono do acampamento, e revela que hoje em dia ninguém vai ao Driftwood porque preferem muito mais o Canola. A questão é que antes o rival deles era péssimo, até ser comprado por uma família rica que investiu pesado na reforma de lá. E agora, o dono maluco do Canola quer comprar o terreno do velho de qualquer jeito, e o senhor lembra que esse babaca tá assombrando ele desde a competição dos anos 70. Nisso, o Morty fala que a situação financeira de lá tá péssima, o que faz ele pensar que vai ter que acabar vendendo mesmo não querendo dar esse gostinho pro lance. Ao ouvir esse nome, o Charlie já arregala os olhos ao saber que seu inimigo quer o Driftwood só pra dar um fim nele. Na outra manhã, o cara tá contando essa história pra Kim, porque o babá quer convencer a sua esposa a comprar o acampamento. Ouvindo isso, a mulher lembra que, mesmo que a creche do papai tenha dado certo, eles já investiram muito nela. O Charlie até tenta argumentar que isso vai gerar mais grana, e que a ideia é apenas se tornar um sócio enquanto o Morty cuida das atividades de lá. Mas como nada disso dá certo, o homem diz que essa é a sua chance para acampar com o Ben, e proporcionar a boa experiência que ele não teve na infância. Esse desabafo amolece o coração da Kim, que até concorda, desde que o Morty cuide de tudo, e o Charlie não acabe se machucando todo. Agora, vemos o velho pegando seu peixinho e preparando as suas malas, até que os amigos chegam para começarem os trabalhos como sócios. A questão é que o dono do Driftwood tá pronto para tirar umas férias, e ele garante que o seu assistente chamado Dale vai ajudar os dois no que for necessário. É claro que o Charlie tenta impedir que o velho vá embora, porém nada impede o homem, que finalmente vai conseguir tirar umas férias depois de 30 anos ali. Então, o coroa acaba dando um perdido neles, e o Dale logo deixa claro que não sabe o que fazer, porque é o seu primeiro dia ali. E como desgraça pouca é bobagem, um representante do banco chega pra falar com o Morty, porque o Driftwood tá prestes a ser penhorado por conta das dívidas, já que o acampamento não apresenta uma forma de renda. Pra evitar isso, o Charlie mostra que a marca dele, que é a creche do papai, vai cuidar daquele lugar, e por isso ele quer uma chance de revitalizar o lugar. Dessa maneira, o cara vai conseguir mais um mês pros sócios do local pagarem as dívidas, desde que eles tenham pelo menos 30 crianças ali. E pra provar que o Driftwood tá ótimo, a placa do lugar acaba caindo. Com o passar dos dias, os dois recebem
um técnico, que estava dando uma olhada no banheiro que possui um problema sério com vazamento de metano. Daí, ao ouvirem que vão precisar gastar 14 mil dólares para consertar aquilo, o Phil tem a ideia de comprar máscaras para as crianças no lugar de fazer a manutenção. Pessoal, o motivo do metano ser perigoso é que ele é muito inflamável, ou seja, uma faísca pode mandar o banheiro para os ares. Como se isso não bastasse, esse gás ainda pode causar asfixia, ou seja, você entra em um banheiro imundo e ainda corre risco de virar camiseta de saudade. Continuando com a história, eles começam a colocar a mão na massa, apenas para sofrerem alguns acidentes, e enquanto eles dão a vida, o Dale entrega panfletos. Inclusive, o Charlie acaba provando essa curiosidade que eu disse agora há pouco, porque o coitado vai tentar exorcizar essa privada e acaba caindo duro. Um tempo depois, a mãe avisa pra Becca todos os cuidados que a menina deve ter no acampamento, e a criança lembra que a mulher precisa do seu remédio pra ansiedade. Já o pai do Billy tá tentando convencer seu filho a cooperar, porque o moleque não esconde que queria passar o dia inteiro nos chividros. Além disso, o cara pede pro garoto não machucar ninguém. Também vemos a mãe do Jack explicando sobre todos os remédios que ele vai precisar tomar. Por fim, os últimos que chegam são o Robert, que tá viciado no seu videogame, e o irmão mais novo dele, o Carl, que fica com a missão de proteger o seu mano mais velho. Aí, no momento em que o Dale chega com o ônibus do acampamento, a criançada passa por cima do coitado. Na hora da chamada, conhecemos o Mullet e a Juliette, que acaba encantando o Robert. Conforme a turma vai entrando no Driftwood, o Charlie tá animado pra dar uma boa experiência inesquecível pra criançada. O único problema é que o freio do transporte emperra, e o Dale bate o ônibus em uma das casas, coisa que o Phil nota que eles não vão esquecer. Em seguida, as crianças já estão reunidas, e o Robert tá apaixonada na Juliette, mas mesmo que seu irmão incentive ele a ir falar com ela, o nerd tá preocupado com o game, porque namorar não dá XP. Sem contar que a confusão começa, porque as crianças de idades diferentes começam a se desentender. Dessa forma, o Phil pega uma turma, começa a mostrar a mata pra eles, e de cara já protege a criançada de uma erva venenosa, até que a Becca avisa que são folhas normais. No meio do caminho, eles acabam se assustando com um tronco de madeira parecido com um jacaré, o que acaba deixando a criançada com medo. Porém, o Phil quer provar que não é de verdade, e mexe naquilo, apenas para descobrir que há uma colmeia de abelhas, forçando o grupo a fugir na mesma hora. Em paralelo, o Charlie quer ensinar tiro ao alvo pra eles, e as crianças não querem disparar para não machucar um coelho. Aí quando o babá vai tirar o bichinho de lá, vários pássaros passam, o que faz as crianças atirarem contra eles. E os pestinhas erram, porém as flechas quase acertam o Charlie quando voltam pro chão. Por outro lado, o Dale tá ensinando a sua turma a dar nós, mas ele é tão bom em dar aula que os capetinhas aprendem a amarrar ele. Mais tarde, o Charlie vê que o Dale tá ensinando a brincadeira Simon Diz. Ela basicamente é um jogo em que uma pessoa dá ordens, e os outros só devem obedecer se ela começar com Simon Diz. O babá até tenta cumprimentar o Ben, que evita o seu pai só pra não passar vergonha, e depois de perceber isso, o Charlie vê o Lance olhando pro Driftwood. Ao se aproximar, o cara vê seu antigo rival mostrando o acampamento pras crianças, e o babaca tá ali porque queria mostrar a elas o novo terreno do Camp Canola. É claro que o Charlie nega isso, o problema é que o Lance lembra que ele vai comprar o terreno por meio da hipoteca. E por mais que o babá comente que o Driftwood tá cheio de alunos, o seu inimigo comenta que isso é apenas o primeiro dia. Nisso, o imbecil também lembra das Olimpíadas entre os acampamentos, porém o Charlie se recusa a participar delas. Em seguida, ele vê que o Bob é igual ao pai dele, já que o moleque também é todo arrogante, e o Lance nega que o garoto é seu filho, porque ele odeia crianças. Assim, o sacana decide ir embora, e o homem até acha o Charlie familiar. Para piorar, quando o babá vai sair dali, o seu carro acaba descendo o morro. Em paralelo, a gente vê as crianças torcendo pro Mullet conseguir arrombar o cadeado do quartinho dos doces, só que ao não conseguir, o garoto acaba dando um chute na parede. Isso faz a estrutura cair, o que permite as crianças começarem a se entupir de açúcar, o que acaba provocando uma rebelião que o Charlie e o Dale não conseguem conter. O grupo do Phil chega logo em seguida, e o maluco deixa claro que precisa colocar as crianças na piscina, mas ele garante que não é uma de verdade. Daí, quando o Charlie tenta colocar todos pra dentro do ônibus, uma das crianças faz o gambá espirrar a secreção fedorenta dele. Quando todos saem correndo, descobrimos que o pestinha que aprontou essa não sente cheiros, já o coitado do Jack vomita no dono do acampamento. Nessa hora, o Charlie pede ajuda pro Phil, que tá ocupado colocando a criançada no piscinão de ramos, e depois de desligar o rádio, o espertão decide ler. O problema é que a luz do banheiro queima, e na hora em que ele usa um isqueiro pra iluminar, o cômodo explode justamente por causa do problema com metano. Mais tarde, a Kim tá lavando o Ben com suco de tomate, e ela reconhece que o seu marido não manja muito de acampamentos. Ela lembra que todas as crianças da cidade estão iguais ao Ben, ou seja, o Charlie precisa da ajuda de alguém que tenha experiência como o pai dele. Galera, uma curiosidade é que as pessoas usam suco de tomate pra tirar cheiro de gambá, pois ele disfarça o cheiro, já que a sua acidez ajuda a quebrar os compostos da caatinga deixada pelo animal. O problema é que isso só provoca fadiga olfativa, então quem sente o odor só acha que ele melhorou. Voltando pra história, ao ouvir sua mãe, o menino se anima por poder ver seu avô, porém o babá nega essa ideia, porque ele não precisa de alguém rígido como o velho. Dessa maneira, o Charlie comenta que ele e o Phil chamaram consultores pra ajudar eles, e ao conhecerem os profissionais, a dupla vê que o casal é completamente fora da casinha,
e logo manda os dois embora. Na sequência, os amigos se preparam para mais um dia de acampamento, que já começa bem pelo ônibus não ter batido de novo. A questão de agora é que quase todos os alunos saíram, porque os pais pediram reembolso de todo o dinheiro. Daí, os sócios começam a discutir as finanças. E até o Phil reconhece que eles precisam de ajuda do pai do Charlie, que é o Coronel Buck, e conhecemos o velho enquanto ele dá uma aula de estratégia. Mas ao receber a ligação do seu filho, o militar libera seus alunos. E agora o Phil tá dando uma boa desculpa para ser processado pelo conselho tutelar, porque o espertão quer que as crianças assinem um termo que impede elas de processarem o acampamento, se alguma coisa acontecer. Aí a Becca, que é a criança mais inteligente, reconhece que isso tá errado. Porém, eles são interrompidos ao serem atacados por vários invasores. Como se isso não bastasse, o Billy ainda ataca um outro colega dele. E quando o Charlie vê a criançada correndo, ele nota o caos que tá acabando com o Driftwood. Daí, o Lance chega desafiando ele para as Olimpíadas entre acampamentos e mostrando a lança tradicional da competição. E na hora que o babá nega, o imbecil garante que os ataques vão continuar. Então, o Camp Canola recua e todos estão arrumando o acampamento, até que o Carl sugere que o Robert fale com a Juliette. E depois de fazer um curso de sedução, o nerd pergunta se a garotinha joga World of Warcraft, o que obviamente não dá certo. Enquanto isso, o menino que foi atacado vai tirar satisfação com o Billy. Desse jeito, o Charlie separa a briga, e todos ficam quietos quando o Buck chega farmando aura, mas ele quebra essa pose toda ao abraçar o Ben. Em seguida, por mais que o seu filho peça para não agir como um coronel, o militar nota que eles sofreram um motim, e por isso vai treinar todos como soldados. Acontece que o Charlie até tenta desconversar, até que um dos garotos revela que eles foram atacados pelo Camp Canola, e antes que o Buck pense no contra-ataque, o babá puxa seu pai para conversar. A questão é que o homem quer que o velho seja um líder, e não um coronel de guerra, porque eles não querem entrar numa briga com o Camp Canola. Mas mesmo aceitando, o Buck não esconde que tem ressentimentos pelo seu filho não ter se alistado nos fuzileiros navais. Com o passar do dia, vemos o coronel passeando com as crianças e ensinando elas a respirarem como os samurais. Aí, tudo parece bem, até a galera do Camp Canola ameaçar eles com as suas motos, e depois de ser desrespeitado pelo Lance, o Buck decide agir. Mais tarde, a equipe se reúne com as suas camuflagens para invadir o acampamento rival. Já o Lance tá tentando lembrar de onde ele conhece o Charlie, e o babaca vê que enfrentou o babá nas Olimpíadas dos anos 70. Só que a Juliette e a Becca batem na porta para oferecer uma fruta em troca da bandeira roubada de Driftwood. Nessa hora, o Lance come o fruto e debocha que o Charlie mandou elas ali. Como o idiota não coopera, a garotinha deixa claro que se ele não entregar a bandeira, as crianças vão pegar. No momento em que o Tanso duvida disso, a criançada surge fuzilando ele com ovos, frutas e até torta de chantilly. E na hora em que o covardão chama reforços, a outra duplinha prende a calça dele no carro roubado e deixa ele só de cueca. Em seguida, o Buck devolve os trapos do babaca, e a equipe de Driftwood deixa o idiota ali, pra ser zoado pelos seus próprios alunos. Já o Charlie tá preocupado, porque seu pai já tá 1 hora atrasado, e o Dale até tenta tranquilizar ele. Mas quando o grupo volta, o babá logo saca o que eles fizeram, ainda mais pelo fato de terem recuperado a bandeira. Só que antes dele reclamar com o Buck sobre essa atitude, o Lance aparece reclamando do ataque, e lembrando que o Charlie é o garoto que perdeu as Olimpíadas nos anos 70. Dessa maneira, o dono do Driftwood tenta apaziguar a situação, e dizer que só tá ali pra ensinar o espírito esportivo pras crianças, porém é claro que o babaca debocha do seu rival. Daí, o idiota diz que aquele dia nas Olimpíadas foi o melhor da sua vida, e por isso sua família comprou o Camp Canola, já que assim o Lance pode reviver esse sentimento diariamente. Olha que coisa boa, pra que pagar sessões de terapia pra criança de 40 anos superar o passado, se você pode investir milhões em um acampamento e manter o cara preso no mesmo ciclo por anos? Às vezes nem a família tava aguentando mais, e só quis mandar pra longe. Brincadeiras à parte, o imbecil ainda ironiza que a única coisa que o Charlie pode ensinar ao seu filho é sobre como ser um perdedor. Então, o babá decide pegar a lança pra simbolizar que aceita fazer outras Olimpíadas. Essa atitude faz a criança vibrar, tanto que o Charlie se aproxima do seu pai já dando uma bronca por ter causado essa confusão, e deixando claro que agora ele vai comandar tudo. Só que a primeira coisa que o bobão faz como líder é pedir um conselho ao militar. Um tempo depois, vemos a Kim discordando da nova ideia do Charlie, que é fazer uma festa do pijama pras crianças no acampamento, sendo que elas normalmente só passam o dia lá. A questão é que o Buck deu essa ideia pra fortalecer o trabalho em equipe, e além do mais, o babá tem certeza de que isso vai ajudar a atrair mais crianças. Mesmo ouvindo isso, a Kim acaba discordando e achando que o único objetivo do Charlie é ser reconhecido pelo próprio pai. Porém, a conversa é interrompida quando os banqueiros chegam pra avaliar a casa. Como eles não conseguiram pagar a parcela da moradia, os sacanas já estão prontos pra hipotecar o imóvel, incluindo tudo dentro dele. E na hora em que o homem acredita que a solução pra isso é vender o acampamento, a Kim manda seu marido ganhar as Olimpíadas e atrair mais crianças pro Driftwood. No dia seguinte, o treinamento começa. O Phil mostra que faz jus ao seu histórico de atleta, e o Buck vai testando as crianças de várias formas. Com o passar do tempo, eles vão fazendo trilhas e ficando cada vez melhores. O problema é que o Ben sente muita vergonha do próprio pai, e nem quer muito papo. Enquanto isso, o Carl continua tentando fazer seu irmão falar com a Juliette, mas o nerd continua com vergonha. Em seguida, o Phil percebe que o Billy tá meio
meio desanimado, e como o menino tá inseguro, o sócio do Charlie conforta ele, aí o garoto admite que tá com medo de fazer xixi na cama no meio do acampamento. Ao descobrir isso, o homem conversa com a criança sobre essa insegurança, e no meio do caminho, as crianças ficam cansadas e desanimadas com o treinamento. Percebendo o desânimo delas, o Buck conta um pouco da sua experiência como soldado, e até diz que na sua infância colocava pedras na mochila para ficar mais forte. Dessa forma, o velho consegue motivar elas novamente, principalmente o seu neto, que começa a imitar a estratégia do seu avô, e o Ben continua nem dando bola pro seu pai. Ao anoitecer, eles estão reunidos ao redor da fogueira, e na hora de distribuir o marshmallow e o chocolate, o Charlie mostra que acabou trazendo as frutas no lugar dos doces. Na sequência, Billy e o do Mullet começam a zoar o Ben, principalmente por conta da relação dele com o Charlie, e o fato dele ser muito pequeno para conseguir jogar nas Olimpíadas. Essas zoações fazem o menino sair correndo para longe dali. Por outro lado, o Carl incentiva seu irmão a ir falar com a Juliette como se ele fosse o rei do flerte, e quando o Robert se senta ao lado dela, o bobo apaixonado mal consegue formar uma frase. E o seu nervosismo é tanto que ele ativa seu mecanismo de defesa e sai correndo da sua colega. Agora, o Charlie tenta puxar uma conversa com o seu pai, que nem dá muita bola pro babá. Em seguida, ele avisa pro Jack que a banana do menino já tá assada o suficiente. Então, o coitado segue a dica do instrutor e tenta provar a fruta, apenas pro coitado sair correndo e vomitar dentro da barraca. Daí, na hora que o Charlie se aproxima para ver o tamanho do problema, de alguma forma respinga vômito do teto da barraca bem na sua testa. Mais tarde, quando todos estão indo dormir, o Jack fica com a sua lanterna em mãos, e o Buck tira ela dele, porque ele mostra ao garoto que as luzes das estrelas iluminam o suficiente. Depois disso, as crianças acabam desabafando sobre não acreditarem na vitória, já que a equipe do Camp Canola é rica e tem muito mais recursos do que eles. Porém, o Buck não aceita esse desânimo e incentiva as crianças, porque, de acordo com ele, o Driftwood possui algo que o Camp Canola nem sonha em ter, que é o trabalho em equipe. Assim que a criançada fica determinada em ganhar, o Charlie nota que o Ben não tá ali, o que faz todos começarem a procurar o garoto. Conforme eles andam pela floresta, o babá acha seu filho em cima de uma árvore. Acontece que o garoto decidiu sair correndo pela mata para sobreviver, pois foi assim que o avô dele ficou durão. Descobrindo o motivo do Ben, o Charlie fala para as crianças que elas nem sempre precisam ser duronas, porque essas pessoas são arrogantes e egoístas. No lugar disso, todos precisam se esforçar para serem eles mesmos e cada vez melhores, sem necessariamente se tornarem pessoas duronas. Daí, quando a criançada volta pro acampamento, o Charlie comenta com o Phil que foi um erro ter chamado o Buck, e pra piorar, o militar ouviu tudo isso por trás da árvore. Quando tá todo mundo dormindo, o Charlie até tenta dividir a barraca com o seu amigo, mas o cara não para de peidar. Então, o babá procura outro lugar pra dormir, só que ele acaba caindo de maduro e ficando no chão mesmo. Ao amanhecer, o Billy tá feliz por não ter feito xixi, e o Phil parabeniza ele por ter se segurado. Na sequência, o Charlie acorda todo quebrado, e os sócios ficam felizes com as crianças animadas. Mas o homem começa a pensar que o Buck vai jogar na cara dele que sempre esteve certo, só que o Phil comenta que o militar não apareceu até agora. Em seguida vemos que as Olimpíadas estão para começar, e o Dale tenta conseguir mais assinaturas pro Driftwood. O problema é que o Camp Canola tá atraindo várias famílias. E ao chegar no lugar, o Charlie logo é abordado pelo Lance, que tenta provocar o seu antigo rival, porém o babá apenas deseja sorte pro seu oponente. Daí, ao se reunirem, as crianças percebem que o Buck sumiu, e aí o Phil mostra a carta deixada pelo militar. Acontece que ele foi embora ao sentir que o clima não tava legal, e pra piorar, as crianças estão completamente pessimistas, sem a presença do coronel para liderar. Percebendo esse problema, o Charlie até tenta animar elas e comentar que o Buck precisou servir seu país. Tanto que o cara mente sobre seu pai ter preparado uma carta explicando os motivos da sua ida, que é o treino com a 103ª Divisão Airborne. Acontece que a Becca desmente seu instrutor, porque essa divisão foi desativada depois da Segunda Guerra Mundial, mas o engraçado é que a única divisão aerotransportada de guarda 103 conhecida foi da União Soviética e criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, o que é no mínimo irônico, já que o Buck é um coronel americano. Desse jeito, o Charlie tenta animar a criançada dizendo que eles devem agir como uma família, e as crianças questionam o porquê do Buck ter ido embora se a família é tão importante assim. Depois de tomar esse banho de água fria, o Charlie conversa com a Kim, e ela reconhece que o Ben tá triste pela partida do avô. Nessa hora, a mulher brinca que netos e avós se dão bem por estarem unidos por um inimigo em comum, que é o pai, e por causa disso, o Charlie deveria ir atrás do Buck para ajudar as crianças. Na sequência, o Phil aparece mostrando que o militar deixou para trás um papel com o horário do trem que ele ia pegar, e ao descobrir essa pista, o babá vai até a estação. A princípio, ele acha que seu pai partiu, quando na verdade o coronel continuou sentado, mesmo com o seu transporte partindo. Ao ficarem a sós, o velho comenta que agora é um militar aposentado, e suas únicas funções são lidar com os reservistas e ajudar universitários em suas pesquisas. Agora, os dois falam sobre a noite passada, e o Charlie confessa que aquilo estava entalado há décadas, então o Buck comenta que não sabia que o filho dele se sentia daquela maneira. E o militar reconhece que o babá foi muito resiliente em montar uma creche depois de ficar desempregado, além de reconhecer que ele nunca teria conseguido fazer o mesmo. Após se resolverem, o Charlie lembra que as crianças precisam da ajuda do coronel. Em paralelo, vemos
vemos o Camp Canola vencendo o Driftwood na disputa de fazer uma fogueira, mas o Ben sente um cheiro de combustível. Acontece que os sacanas trapacearam usando gasolina, e na prova de ajudar o companheiro que tá machucado, os pestinhas traçam uma linha para fazerem os participantes tropeçarem. Com essas derrotas, o Phil reúne o grupo para tentar apaziguar a situação, e é claro que as crianças estão desesperadas. Porém, o Buck volta para liderar o Driftwood, e o avô decide conversar com o seu neto sobre o Charlie, porque o velho admite que mesmo sendo super protetor, o seu filho faz de tudo pela sua família. Em seguida, as crianças comentam que suspeitam que o Camp Canola tá trapaceando, então o Buck tem a ideia de revidar na mesma moeda, e tudo começa na luta greco-romana. Eles colocam um menino que não sente cheiro para lutar, e a estratégia é encher ele com o odor do gambá, a ponto de fazer o adversário cair duro. Na prova de cabo de guerra, o Charlie decide tirar o Billy e colocar o Jack, porque quando a disputa começa, a turbulência faz o menino vomitar, pois isso gera a distração perfeita para vencerem. Após essa vitória, o do Mullet também se garante no tiro ao alvo, e o Billy vence facilmente a disputa de quem come mais marshmallow. Quem também consegue se sair bem é o Robert, que usa sua experiência em segurar o console portátil para transportar o ovo na colher, e essa vitória faz ele ganhar um abraço da Juliette. Conforme as Olimpíadas continuam, vemos uma prova que é jogar a bexiga pro colega sem deixar estourar. O problema é que as de Driftwood sempre explodem no meio do ar. E ao ver que tem coisa errada, a Becca usa o binóculo para ver que o Bob tá usando um estilingue para atirar e trapacear. Com essa informação, o Billy decide cuidar disso por conta própria, e quando ele pega uma bexiga vazia, a Juliette avisa que a água para encher fica pro outro lado. Só que a ideia do Ruivo é outra, e um tempo depois, vemos ele surpreendendo o Bob, que é acertado por uma bexiga cheia de xixi. Aí, sem a trapaça do babaquinha, o Driftwood consegue vencer, e ao chegarem na prova de alpinismo, o do Mullet deixa claro que torceu o tornozelo, e por esse motivo não vai poder escalar. Daí, o Charlie pergunta quem é o melhor em escalada, sendo ninguém mais e ninguém menos que o próprio Ben. Conforme eles se preparam para a última prova, o Lance tenta provocar os dois pela história estar se repetindo, mas o babá fala pro seu filho apenas não deixar o bastão cair. Por fim, o Buck encoraja seu neto, e com o desenrolar da disputa, o Max entrega o bastão pro seu amigo, que quase deixa cair igual ao seu pai fez. Só que ele rapidamente recupera o equilíbrio e continua a correr até a escalada. Nisso, o Ben e o Bob parecem empatados, mas o trapaceiro consegue passar na frente quando o menino escorrega. No entanto, a Becca prova que o canalha do Lance simplesmente untou a parede para prejudicar o Ben, o que faz o Charlie exigir que a prova pare. Acontece que o seu filho não tá nem aí e começa a escalar a árvore como um atalho, permitindo que ele bata o sino antes do Bob. Essa reviravolta faz o Driftwood vencer as Olimpíadas, e o babaca do Lance dá uma bronca pela falha do seu filho, que agora decide se rebelar contra o pai com um chute bem lá embaixo. E foi tão forte que o imbecil acaba derrubando a parede em cima de todos os troféus do seu acampamento. Agora, o Charlie parabeniza seu filho, e o Robert ganha um beijo da Juliette, fazendo com que ele reconheça que seu irmãozinho manja da sedução. No fim, todos os pais presentes decidem inscrever seus filhos no Driftwood, além do Charlie e o Buck finalmente se reconciliarem, com o velho reconhecendo seu filho de uma vez por todas. Fala galera, será que agora eles finalmente vão conseguir arrumar aquele banheiro? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.